o seu casamento, a sua autoestima. Tudo isso são assuntos que eu adoro abordar com vocês. Por que que eu adoro? Porque eu, assim como vocês, já passei muitos problemas na minha vida. Quem já assistiu a história da minha vida sabe exatamente que a minha vida não foi um mar de rosas. E olha que eu contei só um pedaço da minha vida. Eu não contei para vocês a minha infância, eu não contei para vocês um monte de coisa. Mas mesmo assim já deu para ver que a vida de ninguém é fácil, tá? Mas que você pode aprender com as dificuldades que a vida te impõe. E é isso que faz a grande diferença. Isso é o que chamo de escalada de crescimento. Nem sempre o crescimento vem com tudo de bom, com alegria, com risada e com conforto. Muitas vezes, esse crescimento vem exatamente com o contrário, com desconforto, com tristeza, com ter que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras e, principalmente, pagando os preços pelas nossas decisões. Muitas vezes, a gente toma uma decisão sem pensar naquela raiva imediata que dá e depois a gente fica todo arrependido, culpado, se sentindo péssimo. Ou seja, o que eu estou te dizendo é, o adulto escolhe qual culpa ele quer carregar. Vocês perceberam que existe aí uma ordem lógica de tudo isso, né? Eu não estou aqui jogando um monte de coisa no ventilador e vamos ver se pega alguém. Não, eu estou fazendo uma ordem lógica, um raciocínio que vem lá do começo, né? Ou seja, de onde a gente aprendeu a se relacionar, o que que aconteceu, como foi o relacionamento com seus pais, depois como foi conhecer o seu parceiro, né? Lembra que eu falei? Se a gente beija o príncipe ou beija o sapo? Ah, se não assistiu essa live, vai lá no meu story, vai lá naqueles vídeos e lives anteriores que eu coloco no Facebook. Então, você pode assistir as lives anteriores e você vai saber o que que significa isso. Será que eu beijei o príncipe ou será que eu beijei o sapo? Então, agora a pergunta é, qual é a sua motivação para ter filhos? E eu faço mais uma reflexão. Será que você sabe qual foi a motivação que o seu pai e a sua mãe tiveram para se unir e ter você como filho? Então, vamos começar a falar disso. Se você não sabe e sua mãe é viva, vai lá e conversa com ela. Mãe, me conta como que é a história, né? Como que foi? O que que motivou o casamento de vocês? Para que você resolveu ter filhos? Tudo isso vão ser dados importantes para você entender o que que acontece na tua vida. E mais, para você entender por que que você repete a história da família de origem, ok? Então, para que a gente deveria ter filhos, ok? Filhos deveriam vir do excesso de amor daquele casal. Os dois se encontram, e quando se encontram, eles ficam frente a frente para conhecer quem é essa pessoa e para ver se eu elejo essa pessoa para ser a minha escolhida para seguir a vida comigo. Depois que eu elegi, aí eu faço isso. Os dois olham para a vida, porque a gente já se conhece, a gente não tem que ficar olhando um para a cara do outro mais. E quando eu olho para a vida, nesse momento, o fluxo de amor da família se inundem deste amor. E dessa inundação de amor deveria vir a motivação para ter filhos. Ou seja, eu estou tão plena, eu amo tanto esse parceiro, eu estou tão feliz, a gente está tão cheio de amor para dar, que não está cabendo dentro da gente. E aí, eu junto com ele, e a gente vai criar um novo ser, um descendente, para que eu coloque nele e o meu parceiro coloque nele esse excesso de amor. Isso seria o mais saudável, tá? E quando a gente faz isso, você está tendo filhos pelo excesso de amor, eles seguem com o excesso que você deu, que apesar e além de ser pai e mãe daquele filho, eles continuam sendo um homem e uma mulher, um marido e uma esposa. Eles continuam exercendo as suas funções. Deu para entender? Agora, é isso que acontece na maioria das vezes? Não, né? Algumas pessoas têm os filhos por outros motivos que não o excesso de amor do casamento. Eles têm os filhos com a função de preencher
o vazio de cada um. Segundo, de preencher o desejo e a expectativa de um ou de outro de que eu queria ser mãe, tá? Mas ele não vem do excesso de amor do casal. Ou ele pode vir porque a mulher engravidou sem querer, tá? E aí ela acaba casando e sai da casa dos pais. Ou ela casa e tem filhos para fugir da casa dos pais, e aí o filho vem para preencher mais um vazio, tá? Que é aquele vazio da família de origem, e muitas vezes, mas muitas vezes, o filho vem da expectativa, do projeto. Eu quero ter um filho para ser um médico, para cuidar de mim, tá? Quando o filho vem com esse projeto, ele é praticamente carimbado na testa. E por mais que ele tente ir para a vida dele, em algum momento, ele sabota e ele volta para ficar com a mãe, com os pais, mas principalmente com a mãe. Porque ele já foi gerado lá atrás. A mãe já engravidou com esse propósito. E o mais comum de acontecer isso é exatamente com o último filho, com o filho caçula. Pior ainda quando ele é um filho caçula temporão, aquilo que eles chamam de rapa de tacho, ok? E aí, se a motivação para ter filhos deveria vir do excesso de amor do casal e não para preencher aquele vazio do casal, e nem para manter o casal junto, isso é outra função. A gente está lá tão entediado no casamento, tá quase, o casamento está por um fio. Aí vão ter um filho para segurar esse casamento. É outro péssimo motivo para ter filhos, ok? E aí, eu te pergunto, não é por que você teve filhos, é para que você teve filhos. Qual é a função dos filhos na vida da gente? A função dos filhos é levar o fluxo de amor da família, da grande família, da ancestralidade, para a vida, para que a família não morra em você, ok? Isso é a função de gerar descendentes, fazer com que a vida continue, fazer com que o fluxo de amor dessa família inteira, da ancestralidade dessa família por parte de pai e por parte de mãe, não morra, não perca a energia a ponto de acontecer a morte da família. Então, aí vem a função. Para que ter filhos? Para levar o fluxo de amor da família para a vida. E falando de fluxo de amor, tá? Eu te pergunto, você acha que o fluxo de amor que vem dos pais preenche os filhos e do excesso dos filhos vai para os seus filhos, que seja para os meus netos, tá? Ele deveria, em algum momento da vida, refluxar, retornar para a origem? Aí eu te pergunto, você já ouviu falar de placenta? A placenta é a que manda o sangue para o bebê. Logo que o bebê nasce, tem dois mecanismos. Um que é fisiológico, que a natureza promove, tá? Que é a coagulação imediata do sangue do cordão umbilical, para que ele obstrua aquele fluxo de amor, para que o fluxo de amor não volte. No caso do bebê, o que é o fluxo de amor? É o oxigênio, é o sangue. O bebê precisa de toda aquela energia. Ele não pode desperdiçar uma parte voltando para a mãe através do cordão umbilical e da placenta. Primeiro porque isso vai fazer falta para esse filho. Ele pode ter até uma hipooxigenação ou uma diminuição da quantidade, do volume de sangue que ele tem dentro do corpinho dele. E aí ele pode começar até um processo de anemia, de um choque volêmico, um monte de coisa, tá? E também não é bom para a mãe quando refluxa, porque duas coisas podem acontecer. Ele pode dar uma hemorragia na mãe, ou se essa placenta não foi detectada ainda, não foi retirada, ela ainda está colada no útero da mãe, parte desse sangue do bebê pode voltar e ir para o sangue da mãe. E nesse momento, se isso acontece, ocorre uma doença que faz com que o sangue da mãe comece a coagular, entendeu? Porque isso é perigoso. E é perigoso também o que acontece na energia da família. Carla, isso não existe? Sim, com certeza.
mas a prioridade de dar energia, de dar cuidado, de gastar o seu tempo, a sua energia para aquela criança aprender a ir para a vida, eu digo que o amor está refluxando do novo para o velho, para o antigo, tá? E o velho, ele sobrevive sem isso, mas o novo não. Se o novo sobreviver, ele vai levar para a vida alguns traumas, uma carência, uma sensação de que ele não foi amado em plenitude. E isso vai fazer falta para ele. E aí, se eu já falei para que ter filhos? Para levar o fluxo de amor para a vida. Quando eu falo isso do fluxo da energia, eu estou querendo dizer que você, como adulta, sabe o que é prioridade. E a prioridade é o filho, é o novo, tá? Mas você não deixa de olhar para os seus pais, sem atrapalhar a tua educação para o teu filho. Primeiro o filho, e depois os pais, e não o contrário. E muita gente faz o contrário. Não corresponde ao fluxo natural da vida, tá? Então, do momento onde você foi fecundado até os 18 anos, o que os pais deveriam dar para os filhos é amor, exemplo, modelo, e modelo é muito importante, tá? Cuidados, autoestima, coragem de se aventurar na vida. Tudo isso os pais vão passando para o filho, da hora que eles engravidaram até os 18 anos. Mas a gente só tem lembrança a partir dos 5 anos de idade, tá? Só que você recebeu muita energia e ensinamentos dos 5 anos de idade até os 18. O que os pais deveriam fazer é tornarem-se desnecessários para o filho. É entregar para o filho a função pai e mãe, para que a partir de agora, com 18 anos, o filho exerça a função pai e mãe dele mesmo, ok? Ou seja, ele começa a se cuidar, ele sabe o que é melhor para ele sabe o que ele deve e o que ele não deve fazer. Os pais não precisam mais estar presentes fisicamente para que esse filho se cuide, porque você entregou para eles a função mãe de se cuidar. E o pai entregou para eles a função vai se aventurar. A função, eu acredito em você. Entendeu? E aí é assim que esse ser humano consegue ir para a vida de uma forma adequada, sabendo que ele não precisa ficar preso nos pais, sendo projeto ou cuidando dos pais. E o que os pais devem esperar dos filhos? Os pais deveriam, no decorrer da vida dos filhos, até os seus 18, 20 anos, se tornarem-se desnecessários para o filho. E colocar no filho a seguinte frase: eu tenho certeza que você é capaz e que você vai dar conta. Vai para a tua vida com o amor e a segurança da tua mãe, e com o meu amor e a minha aventura. E ainda dizer para ele que ele jamais vai precisar voltar, abrir mão da sua própria vida, da esposa, ou dos filhos, ou de qualquer coisa, para ficar cuidando dos pais. Porque se não for assim, imagina um filho que tem uma oportunidade de trabalhar como gerente geral ou vice-presidente de uma grande multinacional e ele é chamado para ir para a Alemanha, para a Holanda, para a Dinamarca. E aí você vai falar o quê? Ai, filha, é muito longe. Eu vou sentir muita falta sua. Pelo amor de Deus, eu não vou dar conta. E você sabota os planos do seu filho. E quando um homem fica preso na mãe, ele deixa de ser um adulto para ser um infantil. Um homem infantil, tá bom? Então, é esse cuidado que vocês devem ter. Como eu disse, o fluxo de amor é assim. A força vem do passado, dos antepassados, dos pais. A gente se abastece, coloca mais energia nesse amor e passa para os filhos. E isso é uma forma saudável do fluxo de amor, ok? Então, ele deve fluir do passado para o presente e não fluir do presente para o passado. Então, assim eu termino agora, aí com 23 minutinhos, a parte teórica de hoje, onde eu falei sobre a motivação para ter filhos. E será que você, primeiro, veio ao mundo com essas boas motivações dos seus pais, ou você veio ao mundo com motivações complicadas? Eu acredito que você deva pesquisar, para que você consiga pôr uma ordem nisso. E o que fazer com essa ordem? A hora que você descobrir que você realmente
veio do vazio deles, ou que você está carente. O que você pode fazer agora? Voltar lá atrás e mamar na teta da tua mãe? Sentar no colo do teu pai? Não. Hoje, quem está sentindo todo esse desconforto é a sua criança. E aí você pode resgatar a sua criança desse lugar e dar para essa criança uma infância melhor. Inclusive, nesse sentido, ok? Tenho um filho de 17 anos que nasceu cardíaco. Fez 2 cirurgias no coração devido aos problemas que ele nasceu. E sempre o super protegi. Agora ele não quer fazer nada. E agora? Pois é. Todo filho que se torna um especial da mãe, entendeu? Ele vai. Olha, é louco, mas é bem assim, Elaine. Ele vai corresponder às suas expectativas. As suas expectativas não eram, ele precisa de mim o tempo todo. Eu não posso deixar de vigiar o meu filho porque ele é cardíaco, ele pode ter um problema. Ele não pode fazer esforço, ele não pode isso, ele não pode aquilo. E aí você acaba, na superproteção, dando a seguinte informação para esse filho. Você é incapaz. Você nasceu com uma deficiência que te torna incapaz de ir para a vida. E eu sou tão capaz e tão onipotente que eu não vou permitir que você morra. Porque você foi cortando as asinhas dele e não deixou ele acreditar que ele era capaz de voar. Então, Elaine, nunca é tarde para você começar a fazer isso, tá? Então, você converse com o teu filho, e se não quiser conversar abertamente, o filho vai te rebater, o filho vai te falar um monte de besteira. Então, fala sistemicamente. Olha para o teu filho no fundo dos olhos, pega na mão dele e pensa em vez de falar. Querido filho, sinto muito que eu super protegi você. Durante muito tempo, eu disse que você era fraco, que você não era capaz. E eu acabei fazendo tudo por você. Sinto muito. Se eu soubesse, eu não tinha feito dessa forma. Mas hoje, há tempo, eu vou te ver como um homem adulto e capaz. E a partir de hoje, eu não vou fazer tudo para você. Eu acredito na sua capacidade e tenho certeza que você vai dar conta. Faça isso várias vezes, em diferentes situações. Principalmente nas situações que te incomoda, porque ele está lá sem fazer nada. E ele vai te perguntar, o que foi, mãe? Você olha bem nos olhos dele e fala, nada, filho. Eu estava apenas pensando algumas coisas. Pronto. Ele vai ficar super curioso, mas você não fala nada. Experimenta fazer isso e você vai ver resultado. A gravidez dos meus pais não foi planejada. Maia, ou seja, quando uma gravidez não é planejada, muitas vezes você vem para um casamento que ainda está nessa fase, um olhando para o outro para se conhecer. Eles ainda não estão plenos do amor e não estão transbordando de amor para dar para essa criança. E aí começa uma situação de adaptação, né? Pelas metades, sem ter o amor pleno, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu tenho. É o suficiente? Muitas vezes não. E esse filho vai crescer com uma carência de alma, uma carência de amor, não só da mãe e do pai. Porque, queira ou não, ele vai sentir que ele não foi fruto e não foi esperado como fruto do amor daqueles dois. Mas é sempre possível, até durante a gravidez, a gente começar um processo de reversão desse sentimento, né, da rejeição. E aí começar a falar para esse filho, querido filho, eu não te planejei, mas você é muito bem-vindo e eu e o seu pai vamos trabalhar ao mesmo tempo no nosso amor para que ele cresça e seja um bom modelo para você e no amor que nós dois temos para dar para você. E prometemos para você que nós vamos libertar você para você ir para a tua vida e escolher uma parceira quando você quiser, aos 18, 20 anos, mas fora da nossa casa, levando de nós só o que for bom. E pode deixar com a gente aquilo que não presta. Isso é o grande fluxo de amor que nós falamos agora há pouco, ok? Então, não tem problema que você não foi planejado. Como sair dessa sabotagem das mães de fazer isso? Parando de fazer. Saindo na onipotência, tá? Saindo daquele vício na função mãe. Se você parar o teu dia, pegar a roda das funções, pegar uma folha sulfite e fazer um círculo, e dividir esse círculo em 5 partes. Aí você vai colocar quantos por cento você coloca em cada uma das partes. Então, quantos por cento você é mãe,
quantos por cento você é filha dos seus pais, quanto por cento você é esposa do teu marido, quanto por cento você é mãe, e quanto por cento você é profissional. E aí, se você estiver colocando energia demais na mãe, tá? Você vai perceber que o filho fica fraco, porque você cria uma onipotência, uma dependência de ser filho o tempo todo, tendo dependentes de você, tá? Então, esse é um cuidado que você deve ter, tá bom? E como fazer para sair dessa sabotagem? Horas, conversando com a sua criança, tá? Quem que é a onipotente dessa história? A sua criança, poderosa, que acha que ela é capaz de cuidar do planeta inteiro. Essa criança poderosa que, quando descobriu o poder de ser mãe, grudou nele e não quer largar mais, tá? Então, você pode dizer para a tua criança parar de te sabotar. E o casal que não teve filhos? Casal que não teve filhos, ele tem que ter um projeto em comum, onde ele vai pôr a energia do fluxo de amor que veio das duas famílias. Então, ter um projeto de ajudar outras pessoas, um projeto de ajudar uma irmã que está criando um sobrinho, e você ser presente na vida desse sobrinho. Porque o sobrinho não está precisando só do dinheiro. O que você quer passar é exatamente o teu conhecimento, a energia da família, o fluxo de amor da família, que você recebeu e não deu para ninguém. Então, você pode dar para um sobrinho, ou você pode colocar num projeto de vida legal junto com seu parceiro, tá bom? Sempre senti um vazio e queria ter filhos para preencher o meu vazio. Tenho 3 filhos e não paro de querer ter mais. Mas é absurdo, eu não tenho nem condições financeiras. Exatamente. Você veio para preencher um vazio da sua mãe, tá? Um vazio de alma. E muito provavelmente para cuidar dela, tá? E aí você cresce com essa função de cuidar do outro. Aí você é mãe da sua mãe e não filha da sua mãe. Filha recebe e mãe dá. Deixa no passado o que faltou e o vazio que você carregou a vida inteira, você vai preencher com o seu amor próprio, tá? É assim que você vai conseguir vencer essa situação que você está vivendo, ok? Para de ter filhos porque você tem o fluxo de amor da família para dar para esses 3. Mas você não pode continuar vendo os 3 do mesmo jeito que você veio ao mundo para preencher o teu vazio. Eles merecem ir para a vida. E cuidado, hein? Para não aprisioná-los como você deve ter sido aprisionada pela tua mãe. E quando a criança não gosta de brincar ou sair para se divertir? Isso está acontecendo com grande frequência na nossa sociedade. Porque existe uma ferramenta chamada celular, um equipamento, que permite que você converse com as pessoas, que você se divirta com um jogo, ou vendo algum filme, ou fazendo interação de redes sociais. E isso tem desestimulado as crianças a ir para a rua. E durante um grande tempo, nós, como os pais mais velhos, tínhamos um grande receio de deixar os filhos saírem para brincar lá fora como era antigamente. Tinha que sair, mas cerceado numa grade, numa cerca. Mas por causa da segurança, muita gente fez isso. De impedir que o filho saísse para brincar de rolemã, para brincar de carrinho na rua, para jogar bola, né? De que essa atitude o mantém no cérebro reptiliano, onde a gente tem 2 sentimentos, medo e raiva. Ele tem medo de se expor e sair lá fora, né? Medo de não ser aceito, medo de não ser amado pelas pessoas de fora da família, tá? E a raiva, tá? Raiva das pessoas que não olharam para ele, não deram para ele o que ele precisava. Então, melhor do que sair e sentir raiva de todo mundo, eu descarrego a minha raiva em jogos de celular, jogos eletrônicos, que na sua grande maioria trabalha com tiros, com arma, com matar, tá? Então, você deve conversar com ele e limitar tudo isso. E partos prematuros. O primeiro tive eclâmpsia, estava com 14 anos. 14 anos de idade você teve um filho. E o segundo estourou a bolsa com 32 semanas. Emocionalmente, você estava preparada para ser mãe? O que é a pré-eclâmpsia?
É quando a pessoa está tensa, ela não está relaxada, ela está morrendo de medo. O que que eu vou fazer com uma criança? Eu tenho só 14 anos. Até ontem eu estava brincando de boneca. Meu Deus do céu, eu não vou poder estudar, eu não vou poder ter uma profissão, a minha vida acabou. Toda essa preocupação que causa uma tensão, tá? Uma pressão em você, faz com que você tenha uma pré-eclâmpsia, que é quando a pressão sobe muito durante a gravidez e o bebê tem que ser tirado às pressas, porque se não for tirado, ele morre. Morre por quê? Por causa da grande pressão, a placenta se descola e pode dar uma hemorragia e essa criança vir a óbito. Então, é uma situação de urgência, onde o bebê tem que ser tirado rapidamente, o que provoca uma gravidez prematura. E o segundo nasceu rompendo bolsa de 12 semanas. Eu não sei que idade você tinha, mas provavelmente uma mãe muito jovem que consegue vencer os obstáculos e criar esse filho, quando ela engravida de novo, ela geralmente está preocupada de passar novamente por todo aquele processo, tá bom? Então, a bolsa rompe porque está desconfortável, assim como a pré-eclâmpsia, a bolsa rompe porque existe um desconforto emocional. E a criança fala, nossa, é melhor eu sair daqui, porque o oxigênio, a energia de vida que está vindo para mim, está cada vez mais fraca. E aí rompe a bolsa para ele nascer. Porque ele sente que é melhor aqui fora do que ficar dentro da bolsa da casa da minha mãe, do útero da minha mãe. Porque ela não está bem, ela está sofrendo, ela está incomodada, então eu vou cair fora daqui. Doutora Carla, você poderia explicar sobre a questão do ciúme? Ciúme normal, um ciúme discreto, onde você espera que o teu parceiro corresponda às suas expectativas, e não deveria, tá? Mas quando você espera e ele não corresponde, e de repente ele está correspondendo às expectativas de outra pessoa, você vai ficar com ciúme. Ah, de uma amante? Não, não necessariamente. Mas às vezes ele está dando a atenção que você queria para um filho, para os pais dele. Então, o ciúme tem vários tipos de ciúme, tá? Então, o que fazer? Pode ter excesso de amor no casal e os filhos vêm para atrapalhar? Quando acontece isso, os filhos, o casal tem um amor infantil. Se os pais têm um relacionamento assim, tá? Onde um olha para o outro, os filhos, quando entram, eles entram no meio do casal e aí isso incomoda o casal. Aí eles querem que os filhos saiam do meio da relação do casal. E o que acontece quando os pais, em vez de olhar para os filhos e dar para os filhos o que eles precisam, os pais querem empurrar os filhos ou um para o outro, ou para brincar, ou para brigar, ou para cuidar. Quando você põe um filho mais velho cuidando dos filhos menores, para o casal ficar simbiótico, tá? Às vezes, os pais dão para os avós, para que eles fiquem simbióticos. E que modelo de relacionamento você estaria dando para os seus filhos? Um modelo de simbiose. Quando ele for para a vida, ele também vai grudar numa pessoa que é igualzinho você com o seu marido, entendeu? Ele vai buscar uma pessoa que tem amor infantil. Quando um está olhando para o outro, é o amor do bebê e da mãe. Eu sempre estarei para eles, desde que eles me procurem, caso entendam. Mas eu quero eles livres e felizes, jamais grudados em mim. Lógico, Lúcia, exatamente. Eu digo para os meus filhos a mesma coisa. O amor da gente pelos filhos é incondicional. Porém, conviver com os filhos é condicional. Quando eles vão estragando a vida deles, eu prefiro não conviver a ver eles destruindo a vida deles. O fluxo de amor dos pais para os filhos não acaba. O que não pode é ele refluxar de uma forma não saudável, ok? Mas é lógico, os filhos precisam ter a segurança de que os pais estão lá se eles precisarem. Mas não para abrir os braços e acolher um adulto como se ele fosse uma criança, incapaz e fracassado na vida. Aí você está piorando a situação. Você pode acolher o seu filho, orientá-lo e virar ele de novo para a vida e empurrar mais uma vez. Agora, tem pais que autorizam os filhos a estudar fora, só que quando eles se formam, eles puxam de volta. Meu noivo tem 45 anos, não consegue sair da casa dos pais. Pois é, a gente chama ele de adultescente, né? Aquele que não desprendeu da família de origem.
Agora, o que ele está fazendo com o fluxo de vida, com o fluxo de amor da família? Ele é um caso típico de quem, quando tiver filhos, vai dividir o amor dele entre os filhos e a mãe, ou os pais, tá? E aí, isso é bom ou isso é ruim? Nessa história, a gente faz um teste, que chama teste do barquinho. E você pode fazer esse teste com ele. Então, você pode... O teste do barquinho é assim. Você fala para ele, você está descendo um barco, num barquinho, descendo um rio. E o fluxo do rio só leva o barquinho para frente. De um lado vai estar se afogando a sua mãe. Do outro lado vai estar se afogando você, que é a mulher dele. Para quem que ele joga a boia? Só pode salvar um. Não tem como salvar os dois. Só que ele é adulto, ele não precisa mais de mãe. E os filhos não são adultos, os filhos ainda precisam da mãe. E vice-versa, ok? Então, se ele entender isso, de que ele de alguma forma vai estar prejudicando o fluxo de amor, e se a mãe dele entender que isso não é lindo, não é bonito e não é maravilhoso, ela pode, de repente, autorizar ele a falar, vai ficar com a tua esposa, vai cuidar dos seus filhos, deixa que eu cuido de mim. Isso seria o saudável. Fale de uma filha de 30 anos, caçula, temporona, os pais e sogros cobram netos e ela só quer viajar pelo mundo com o marido. Bom, é bem claro, né, que a energia de vida dessa família, porque ela é temporona, e o temporão, eu já disse, recebe na testa um carimbo de você vai cuidar da gente, e se não for cuidar da gente, eu quero filhos e netos para você dar para a gente, tá? Então, é para substituir aquilo que ela não conseguiu fazer bem, tá? E quando ela tem essa função de cuidar dos pais, isso é agradável, ser mãe dos pais, aí ela já cria um sentimento ruim com a maternidade. E quando ela tem filhos, ela não tem aquele coração, aquele campo aberto para receber esses filhos, tá? Esses filhos vão vir do vazio dela, da carência emocional dela e da raiva de quando a mãe dela teve ela para cuidar da mãe. E aí acontece que esses filhos vêm com uma energia baixa, tá? E pode acontecer abortos, pode acontecer drogadicção, pode acontecer suicídio, tudo isso que ela falou que aconteceu, ok? Então, é uma situação bem triste, inclusive leucemia, que é quando você começa a matar a sua própria célula sanguínea, tá? E se hoje ela só quer viajar pelo mundo, ela pode estar executando o desejo antigo de não ficar cuidando mais da mãe dela, e nem dos filhos, porque eles morreram, ok? E os pais querem filho para quê? Para preencher o vazio dos pais, para fazer aquilo que ela deixou de fazer quando começou a viajar com o marido, ok? E se o homem, agora sabendo do que é prioridade, mora em cima da casa dos pais, como colocar limite no pai e na mãe? E eu vou me organizar o mais rápido possível para sair da sua casa, que eu preciso ter o meu espaço. Quanto mais você me sufocar, mais rápido eu vou querer sair, tá? Então, como adulto, olhando para os pais adultos, ele consegue falar e colocar limite nesses pais, tá?